Olá, meus irmãos, que um bom dia para todos, com a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra de reflexão e hoje eu quero falar sobre o homem espiritual e o homem natural, para você entender qual a diferença de um para o outro. Eu quero deixar aqui uma reflexão no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo a partir do 9. Depois você já acompanha aí, se estiver Bíblia, depois pode estar meditando aí. A partir do 9 de 1 Coríntios, capítulo 2. Diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discernem bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Irmãos, eu quero que você entenda, gente, que a palavra do Senhor, ela é discernida, né, espiritualmente. Para você entender a palavra de Deus, você tem que estar em um nível espiritual mais elevado. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não é um livro, né, ela não é um livro de português, não é um livro de história, não é um livro de geografia. A palavra de Deus, ela não é um livro de motivação, ela não é um livro de conto de fadas, ela é um livro espiritual. E para você entender, você também tem que estar no espiritual. Por quê? Diz assim, que as coisas que Deus preparou para nós são coisas que o homem ainda não viu e os ouvidos ainda não ouviram. Ou seja, coisas muito extraordinárias que Deus ainda tem para nós lá, né, nas mansões celestiais, sem contar que tem muitas coisas boas também aqui na terra. Só que temos que entender uma coisa: Deus, ele não quer apenas o coração, como muita gente diz, porque Deus ele se preocupa, irmãos, como diz a sua palavra. Porque a palavra de Deus diz: sejais fiel a mim em corpo, alma e espírito. Porque nós temos que louvar Ele com o nosso corpo, nós temos que louvar Ele com a nossa alma e com o nosso espírito. Bem, não é bem isso que eu queria falar. Eu queria falar aqui a respeito de quê? De o homem espiritual e o homem natural. É que a mensagem de hoje vai ser abordada sobre esse assunto. Eu quero que você entenda. Veja bem, qual a diferença do homem natural para o homem espiritual? Vocês vão entender agora. O homem espiritual, ele é um homem que busca ao Senhor, que ele tem intimidade com o Senhor. Só quero que você entenda, homem espiritual, ser espiritual não quer dizer que você fala línguas estranhas, não quer dizer que você ora por revelação, não quer dizer que você prega bonito, não quer dizer que você louva bonito. Ser espiritual não quer dizer que você vai para o ciclo de oração. Ser espiritual não quer dizer que você ora bem, ora bonito. Ou seja, ser espiritual é uma intimidade com Deus. Ser espiritual é você ter um propósito com Deus, é você ter um ministério com Deus. Um exemplo, Daniel, ele tinha um ministério com Deus. Qual era o ministério de Daniel? Era orar 3 vezes ao dia ao Senhor. Custe o que custar, até mesmo a vida dele.
igual muitos conhecem, eu tenho certeza que no livro de Daniel fala a respeito da cova dos leões, que ele foi lançado na cova dos leões. Por quê? Porque ele não deixou de orar, porque ele foi um dia que foi feito um decreto para que ninguém orasse naquele dia, ninguém conversasse com outro Deus, adorasse a Deus algum, mas ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha um ministério com Deus. Então, ser espiritual é você ter um ministério com Deus, é você ter um compromisso com Deus. Ser espiritual é você saber dividir seu tempo para Deus, porque as pessoas dividem o tempo para tudo. As pessoas têm uma agenda organizada para o seu trabalho, as pessoas têm uma agenda organizada para uma festa, têm uma agenda organizada para fazer umas visitas, umas reuniões, e sucessivamente dentro da empresa tem agenda organizada. Mas é difícil uma pessoa ter uma agenda organizada, horários para ministérios, horário para compromisso, para propósito diante do Senhor. Veja só, esse é o homem espiritual, é ele ter comunhão com Cristo. E comunhão com Cristo, irmãos, com Jesus, não significa, as pessoas confundem comunhão com Cristo com comunhão com a Santa Ceia. Comunhão com a Santa Ceia é uma coisa, comunhão com Cristo é outra. Então entenda bem, a comunhão com Cristo, ela é totalmente diferente da comunhão com a Santa Ceia ou a comunhão com os irmãos na igreja. Você pode muito bem tomar a Santa Ceia, você pode muito bem ter comunhão com todos os irmãos da igreja, mas você não é um homem espiritual. Por quê? Porque o homem espiritual é aquele que tem um compromisso com Cristo todos os dias, ou de orar, ou de louvar, ou então um compromisso de ler a Bíblia tanto tempo por dia, tantas horas por dia. Esse é o homem espiritual, é o homem que tem compromisso com Deus, é o homem que tem intimidade com Deus. E aquele que tem intimidade com Deus, ele tem a proximidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com um amigo, você pode se aproximar dele, você pode conversar com ele, você pode pedir alguma coisa a ele. Imagina o pai e o filho. O filho tem toda a autoridade, toda a autonomia de chegar até o pai e pedir alguma coisa que precisa. Mas por quê? Porque realmente o filho, ele tem intimidade com o pai, porque ele está próximo do pai. Então tudo que ele necessita, ele precisa, o pai está do lado dele e pode ajudar ele. Veja bem, o homem natural, como é o homem natural? O homem natural é aquele que ele entende de tudo. Um homem natural que é inteligente, por exemplo. O homem natural, ele entende de tudo, ele compreende de tudo não, ele compreende assim das coisas naturais, de tudo que é natural aqui da terra, ele entende da ciência, ele entende dos estudos, ele entende de tudo que você imaginar aqui da terra que é natural, ele entende. O homem natural, ele compreende as coisas naturais. Só que o homem espiritual, além de entender tudo que é natural, também ele entende o espiritual. Diz a Bíblia que o homem espiritual, ele discerne de tudo. O homem natural, ele entende só o natural. E o homem espiritual, ele consegue discernir tudo. Já está dizendo. Então, qual é mais vantajoso? Você conhecer bem só o natural, a ciência, o estudo, conhecer a geografia, história, português, matemática, conhecer tudo aqui da terra. Mas você não conhecer o extraordinário da vida, que é o espiritual. É a comunhão, a intimidade com Deus. Entenda, espiritualidade não tem nada a ver com comunhão, com Santa Ceia, com os irmãos. Você pode ter muita comunhão com todo mundo, mas ser espiritual é um passo mais além. É você estar em um nível mais elevado no espiritual. Então a importância de você ser espiritual é você entender além do natural e também do espiritual. Quem está no espiritual, ele consegue entender todo o homem natural e ainda consegue discernir o espiritual quando o homem está fazendo algo. Exemplo, irmão. Por exemplo, quando alguém está discutindo com você, quando alguém está chegando, querendo fazer algo com você, querendo distorcer aquela palavra, querendo contrariar a tua vida,
querendo fazer alguma coisa com você, quem está no nível espiritual elevado vai entender que ali não é apenas aquele homem que está querendo fazer aquilo, mas por trás dele existe um mundo espiritual, uma força espiritual que está querendo destruir, que está imposicionando ele para que ele venha fazer tais coisas. Entenda. Então, o importante, né, de nossas vidas é a gente ser espiritual, porque a gente vai conseguir discernir de tudo. E você sendo espiritual, você gerencia melhor a sua casa. Você sendo espiritual, você gerencia melhor a sua família, a sua esposa, o seu esposo. Você gerencia melhor a igreja, você gerencia melhor o seu trabalho, você gerencia melhor as suas amizades, você gerencia melhor as suas redes sociais, a sua rede de relacionamento, né, que são as pessoas em volta de você. Por que você vai gerenciar melhor? Porque o espiritual, ele vai entender de tudo. Já está dizendo a palavra. O espiritual entende de tudo. Mas o homem natural só consegue entender do natural. Saiu da lógica do natural, ele já começa a se atrapalhar. Por quê? Porque ele não entende o natural. Então eu quero que você entenda nesse momento que o melhor de tudo é ser espiritual. O melhor de tudo é você procurar cada vez mais se aproximar do Senhor. Porque eu quero falar um pouco também a respeito de sabedoria e inteligência. Veja só, um homem inteligente é muito bom. Eu comparo assim, o homem natural e o homem espiritual. Eu comparo o homem natural e o homem inteligente. E o homem espiritual é um homem sábio. Por quê? O homem natural, ele tem uma inteligência enorme. A inteligência dele é extraordinária. Ele vai andando no caminho, só um exemplo, ele vai andando pelo caminho e cai em um buraco gigantesco. Só que ele, por ser inteligente, ele procura um jeito de sair daquele buraco. E consegue. Porque ele é inteligente, ele cria alguma coisa ali e sai daquele buraco, porque ele é inteligente. É um homem natural, mas inteligente. E o homem espiritual, por ser sábio, jamais, com toda a sabedoria, jamais cairia no buraco que o homem natural caiu. Por quê? Porque ele vai ser tão sábio, usar a sabedoria, que ele vai evitar de cair naquele buraco com sua sabedoria. A inteligência, ela não tem a sabedoria de não cair no buraco. Ela tem a sabedoria, ela tem a inteligência de poder sair, de arrumar um jeito para sair do buraco. Mas o sábio jamais cairia. Então, irmão, só para vocês entenderem, né, como é a diferença de um homem natural e de um homem espiritual. Então, escolha o que é melhor para a sua vida, para que você venha viver bem, para que você venha ter o melhor da terra, o melhor da tua casa, o melhor da tua família, o melhor do teu trabalho. Tudo que você for fazer, dê o seu melhor, principalmente para Deus. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.